Olá, boa noite. Boa noite. Ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, é indiciado. O petista é acusado de Caixa 2 na campanha eleitoral de 2012. Polícia Federal deve investigar ameaças a desembargadores que vão julgar Lula. Carmen Lúcia pede segurança aos magistrados em reunião com o presidente do tribunal que vai analisar o recurso do petista. Fora da agenda, Michel Temer se encontra com o diretor-geral da Polícia Federal. Nesta semana, ele apresenta respostas sobre a acusação de recebimento de propina em decreto dos portos. Pelo menos 3 integrantes da Polícia Militar de São Paulo, incluindo um coronel, são detidos. Eles são acusados de exploração ilegal de jogos de azar e lavagem de dinheiro. Justiça nega novamente posse da deputada Cristiane Brasil do PTB no Ministério do Trabalho. Ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, presta depoimento sobre delação da JBS Friboi. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já. A Polícia Federal indiciou o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, do PT, por Caixa 2 na campanha eleitoral de 2012. O ex-prefeito foi indiciado por falsidade ideológica, crime previsto no artigo 350 do Código Eleitoral. Segundo a acusação, ele não declarou valores de gastos de campanha. A pena é de reclusão de até 5 anos. Além de Haddad, outras 6 pessoas foram indiciadas. O ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, o coordenador da campanha de Haddad à Prefeitura de São Paulo, Chico Macena, o ex-deputado pelo PT, Francisco Carlos de Souza, o Chicão, e 3 pessoas ligadas a uma gráfica que prestou serviços para a campanha eleitoral de Haddad em 2012. Em junho do ano passado, a Polícia Federal deflagrou a Operação Cifra Oculta, que cumpriu mandados em gráficas no ABC Paulista e na capital. Os agentes buscavam provas que confirmassem que a empreiteira UTC Engenharia pagou dívidas de campanha de Haddad em 2012. O inquérito teve como base a delação premiada de Ricardo Pessoa, dono da UTC, na Operação Lava Jato. No depoimento, ele disse que após a vitória do petista, foi procurado pelo então tesoureiro do partido. João Vacari Neto teria pedido que a empreiteira pagasse uma dívida de campanha de R$3 milhões com uma gráfica. Segundo o delator, o valor foi negociado e acabou fixado em R$2.600.000 pago à vista. O repasse ficou a cargo do doleiro Alberto Youssef. Ainda segundo o empreiteiro Ricardo Pessoa, o montante foi descontado da conta corrente acertada com o PT referente a contratos obtidos na Petrobras. Agora, o inquérito deve seguir para o Ministério Público. Os promotores decidem se apresentam denúncia, se pedem o arquivamento ou se solicitam novas investigações. Fernando Haddad nega qualquer irregularidade. A assessoria de imprensa do ex-prefeito diz que não há o mínimo indício de qualquer participação do petista. A nota classifica o delator como sem credibilidade e afirma ainda que o delegado desconsiderou o depoimento do dono da gráfica, o empresário Francisco Carlos de Souza, que negou ter recebido recursos da UTC para quitar dívida de campanha. A equipe do ex-prefeito diz ter confiança de que a ação será bloqueada pela Justiça. Os demais indiciados também negam as acusações. Pelo menos 3 integrantes da Polícia Militar do Estado de São Paulo, incluindo um coronel, foram presos hoje por suspeita de exploração ilegal de jogos de azar e lavagem de dinheiro. A operação que prendeu os PMs recebeu o nome de Cabaré e aconteceu em parceria do Ministério Público Paulista com a Corregedoria da Polícia. 2 civis envolvidos no esquema também foram detidos hoje e outras 5 pessoas estão foragidas. O Ministério Público confirmou a prisão de 5 pessoas, 2 civis e 3 oficiais da Polícia Militar. Entre eles, o coronel Luiz Flaviano Furtado, que está na reserva e já ocupou cargos importantes de confiança no governo de São Paulo. O mandado contra ele era de busca e apreensão. Ele só foi preso porque foi encontrada na casa dele uma arma irregular. Depois, durante uma audiência de custódia, ele foi libertado pelo juiz. Todos são suspeitos de integrar uma organização criminosa que explorava bingos clandestinos na Zona Sul de São Paulo. Na operação de hoje, os investigadores estiveram em 15 casas elegantes que funcionavam como cassinos. Foram apreendidas mais de 1.000 máquinas caça-níqueis.
Segundo o Ministério Público, o papel dos policiais envolvidos era o de dar proteção à quadrilha. Para essa organização criminosa trabalhar, funcionar com segurança, ela cooptava esses policiais, esses agentes públicos, que cuidavam para que essa organização funcionasse sem nenhum tipo de empecilho, ou seja, não havia operações, não se exercia o trabalho de polícia que era necessário para impedir esse funcionamento. Eu não tenho ainda detalhes da participação desse coronel, mas o que se sabe é que ele participava da organização criminosa, chegou em dado momento a exercer esse trabalho de proteção dessa atividade ilegal. Durante assalto na Caixa Econômica Federal em Santo Amaro, na Zona Sul, criminosos colocaram um colete com supostos explosivos no tesoureiro do banco. O esquadrão antibombas da Polícia Militar levou mais de 1 hora para desarmar o equipamento. Os criminosos abordaram um funcionário desta agência da Caixa Econômica Federal, que fica na região de Santo Amaro, na Zona Sul, quando ele saía de casa para trabalhar em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. Vinícius, que é tesoureiro do banco, teve o que parecia ser uma bomba amarrada ao corpo. Sob ameaça constante de explosão, o funcionário foi obrigado a entrar na agência e pegar o dinheiro do cofre. Ele não sabe ao certo a quantia que entregou para um suspeito que o esperava em uma moto aqui na calçada. Só então retornou para o banco. Segundo a Polícia Militar, com medo que a bomba ferisse outras pessoas, ele se isolou em uma sala e chamou por socorro. O grupo de ações táticas especiais foi chamado para libertar o funcionário. Usando todas as técnicas, desativou o artefato, tirou do Vinícius, liberou ele com vida, com integridade, e a gente levou o artefato para poder fazer um desmantelamento mais técnico, com mais segurança no local seguro. O funcionário não ficou ferido. O motoqueiro que ficou com o dinheiro está foragido. Outros 2 suspeitos que dirigiam este carro foram perseguidos por policiais militares que faziam uma ronda na área e desconfiaram da movimentação. Houve troca de tiros e um deles acabou ferido na perna. O motorista fugiu. O carro foi abandonado no Jardim São Luís, na Zona Sul. Por se tratar de uma agência da Caixa Econômica, o caso é investigado pela Polícia Federal. Um morador aqui da Grande São Paulo morreu ontem em Salvador, na Bahia, vítima de febre amarela. O homem tinha 49 anos, era de Taboão da Serra e já chegou ao estado com sintomas da doença. Além desses 2 casos, em Belo Horizonte, Minas Gerais, 3 homens com suspeita de febre amarela morreram no fim de semana. E mesmo com o aumento de casos, há quem frequente as áreas de risco sem ter tomado a vacina. O aviso de que esta é uma área de risco está no portão. A entrada também tem alertas explicando o ciclo da doença. Mas mesmo sem ter tomado a vacina da febre amarela, a Denise, que está grávida, veio passear no Horto Florestal com o marido e os 6 filhos. Por ser gestante, ela é a única da família que ainda não foi imunizada. E toda vez que a gente vai no posto pegar medicamento, eles dão um repelente pra gente estar usando. E você fica com receio, assim, de não estar sendo? Mas esta é uma exceção. A grande maioria dos visitantes do parque já tomou a vacina. Seu Donizete foi além. Ele até anda com a carteirinha no bolso. Mas para circular pela cidade não é necessário. Só se a pessoa for viajar para outro país que exija a vacina de febre amarela, a carteirinha precisa ser mostrada. Talvez peça a carteirinha, né? Então, deixa eu ficar prevenido, né? Okay? Aí o senhor já leva ela no bolso. Já leva no bolso. Tá certo. O Ademir mora bem em frente ao horto. Ele tomou a vacina no ano passado, logo após a divulgação dos primeiros casos da doença em macacos. É melhor já se prevenir porque eu moro a menos de 50 metros da mata, entendeu? Outro parque reaberto que está com cartazes alertando para a doença é o da Cantareira. O visitante paga R$ 14 para entrar. Sem gravar entrevista, uma funcionária disse que o movimento anda mais fraco porque muita gente não sabe que o local está funcionando. Segundo a Secretaria de Saúde de São Paulo, do ano passado para cá, houve 40 casos de febre amarela em todo o estado, sendo 21 mortes. E neste domingo, um morador aqui de São Paulo morreu vítima da doença na Bahia. O homem de 49 anos chegou ao município de Itaberaba no dia 5 de janeiro para visitar a família e ele já estava com os sintomas da doença. Ele tinha passado o Réveillon no município de Itapecerica da Serra, aqui na região metropolitana, uma área conhecida por ser rodeada por mata. Hoje,
O governador Geraldo Alckmin anunciou que amanhã devem chegar 500 mil doses extras da vacina. É metade do total de 1 milhão de doses emergenciais solicitadas ao governo federal. No próximo dia 3 de fevereiro, vai começar outra etapa da campanha de vacinação em 53 municípios paulistas. A ideia é alcançar áreas ainda não atingidas pelo vírus, como o litoral. As doses serão fracionadas. Cada vacina vai imunizar 5 pessoas e vale por 8 anos. Polícia Federal vai investigar ameaças a desembargadores que julgarão o ex-presidente Lula na semana que vem. A preocupação da presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, é como será a segurança em torno do julgamento do ex-presidente Lula. O assunto levou o presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Thompson Flores, a Brasília nessa manhã. Ele se encontrou com a presidente do Supremo. Para garantir a segurança, o tribunal, em medida inédita, determinou a alteração do expediente. No dia 23 e 24, somente servidores envolvidos no caso. Prazos processuais também foram suspensos. O acesso à sessão será restrito. A imprensa ficará em uma sala separada. A ministra Carmen Lúcia solicitou segurança especial aos 3 desembargadores que vão participar do julgamento do ex-presidente no dia 24. No fim de semana, o tribunal afirmou que recebeu ameaças pela internet, por telefone e cartas direcionadas aos magistrados. A Polícia Federal foi acionada para investigar essas mensagens, mas a Associação de Juízes Federais pediu mais, que a Polícia Federal investigue também a convocação de manifestações, que, segundo a AJUF, incitariam à violência. A expectativa é que haja uma grande concentração de pessoas acompanhando o julgamento em Porto Alegre, do lado de fora do tribunal. Militantes do PT e de movimentos sociais já confirmaram presença, mas grupos favoráveis à condenação de Lula também devem participar. Manifestantes devem acampar na cidade e são esperadas caravanas de diversos pontos do país. A polícia do interior do Rio Grande do Sul vai reforçar a segurança na capital. O prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesan Júnior, do PSDB, solicitou até o auxílio da Força Nacional e do Exército. O governo federal ainda não se manifestou. O dia 24 será crucial para Lula. O julgamento pode determinar o futuro dele como eventual candidato à eleição deste ano. Se condenado, agora em segunda instância, ele ficaria impedido pela lei da ficha limpa de concorrer à presidência. E mais que isso, poderia ir para a cadeia. Não imediatamente. Segundo informações do tribunal, caso confirmada a condenação, uma ordem de prisão só será dada depois do julgamento de todos os recursos disponíveis ainda na segunda instância. Lula foi condenado pelo juiz Sérgio Moro a 9 anos e meio de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro envolvendo o triplex em Guarujá, no litoral de São Paulo. A defesa afirma que não há provas dos crimes e que evidências da inocência do ex-presidente foram ignoradas. Fora da agenda oficial, o presidente Michel Temer se reuniu com o diretor-geral da Polícia Federal, Fernando Segovia. A reunião no Palácio do Planalto com o chefe da Polícia Federal não constava da agenda oficial de Temer divulgada na sexta-feira. No comunicado enviado à imprensa, apenas uma reunião com o apóstolo Valdemiro Santiago, fundador da Igreja Mundial. Sem mencionar o assunto, o encontro com o Fernando Segovia só foi incluído hoje, no fim da manhã, depois que já tinha ocorrido. Também estava presente o subchefe de assuntos jurídicos da Casa Civil, Gustavo Rocha, que está substituindo o ministro da pasta, Eliseu Padilha, que está de férias. O assunto, segundo assessores do Planalto, seria a segurança pública, com foco no policiamento das fronteiras. O encontro coincide com o momento em que Temer está preparando por escrito as respostas ao questionário elaborado pela Polícia Federal no inquérito que investiga o presidente. São 50 perguntas e o prazo vence nesta semana. A suspeita é de que Temer e aliados receberam propina em troca de um decreto que beneficiou empresas no Porto de Santos. O presidente, que nega as acusações, pode deixar de responder o que quiser. Mas, desta vez, isso não vai acontecer, garante o amigo e advogado dele, com quem Temer esteve na semana passada. Antônio Cláudio Maris disse que considera algumas perguntas impertinentes, mas afirma que Temer vai responder a todas. Em junho do ano passado, o presidente recebeu outro questionário da polícia que o investigava por suspeita de corrupção, obstrução da justiça e organização criminosa, no caso da JBS Friboi.
porém optou por não responder a nenhuma das 82 questões. Mesmo assim, por causa dessa investigação, Temer foi denunciado 2 vezes ao Supremo Tribunal Federal. Porém, a corte não pôde dar andamento aos processos, que acabaram sendo barrados na Câmara pelos deputados que apoiam o governo. A nova apuração agora pode dar origem a uma 3ª denúncia contra o presidente, no momento em que o Planalto tenta reunir apoio do Congresso para aprovar a reforma da Previdência. A Justiça Federal do Rio de Janeiro rejeitou mais um recurso da Advocacia Geral da União e manteve suspensa a indicação de Cristiane Brasil, do PTB, para o Ministério do Trabalho. A AGU alegava que o juiz Leonardo Couceiro, da 4ª Vara Federal de Niterói, não teria competência para suspender a posse, porque esta seria uma atribuição da Justiça Federal de Magé, a primeira a receber uma ação sobre esse assunto. A nomeação de Cristiane Brasil vem se arrastando há 2 semanas. A indicação gerou polêmica porque ela responde a ações na Justiça do Trabalho. O ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, foi ouvido hoje pela Polícia Federal como testemunha no inquérito que apura possíveis irregularidades nas negociações dos acordos assinados pelos executivos da JBS Friboi. Janot prestou esclarecimentos sobre a menção a ministros do Supremo Tribunal Federal em conversa gravada entre Joesley Batista e Ricardo Saldi, e também a atuação do ex-procurador Marcelo Miller, suspeito de auxiliar os executivos da JBS Friboi em parte da delação premiada quando ainda era o braço direito de Janot. A defesa do deputado federal Paulo Maluf, do PP, reiterou o pedido de prisão domiciliar do parlamentar, que está detido no presídio da Papuda desde o final de dezembro. Os advogados alegam problemas graves de saúde. Paulo Maluf foi condenado no ano passado a 7 anos e 9 meses de prisão em regime inicialmente fechado por lavagem de dinheiro. O juiz responsável pela execução penal de Maluf, Bruno Aiello, negou o pedido da defesa para a prisão domiciliar do ex-prefeito de São Paulo e não tem data para responder à nova solicitação dos advogados. A rede de TV americana CNN divulgou agora à noite que o piloto venezuelano que atacou prédios do governo com um helicóptero no ano passado morreu após um cerco da polícia na periferia de Caracas. Mais cedo, o ex-policial venezuelano Oscar Pérez confirmou em suas redes sociais estar ferido e encurralado pelas forças especiais em seu esconderijo na periferia de Caracas. Autoridades da Venezuela confirmaram a morte de 2 policiais e a prisão de outros 5 homens na operação. Em 27 de junho, Pérez e outros homens não identificados sobrevoaram Caracas em um helicóptero da Polícia Forense. Lançaram granadas contra o Tribunal Supremo de Justiça e dispararam contra o Ministério do Interior, sem deixar vítimas. A ação ocorreu em meio à onda de protestos contra o presidente Nicolás Maduro, que deixou 125 mortos entre abril e julho de 2017. O grupo extremista Boko Haram divulgou um vídeo que seria a primeira prova de vida das garotas sequestradas pelo grupo em 2014. As 12 meninas que aparecem na gravação de 21 minutos fariam parte do grupo de cerca de 270 que foram capturadas numa escola de Chibok, no nordeste da Nigéria, há 4 anos. O governo não conseguiu verificar se as garotas que falaram no vídeo estão mesmo entre as sequestradas. É provável que pelo menos 100 delas ainda estejam em poder do Boko Haram. 60 escaparam pouco depois da captura e 100 foram libertadas depois de negociações. O Boko Haram já matou mais de 20 mil pessoas e forçou cerca de 2 milhões a fugirem de suas casas numa insurgência que começou em 2009 para criar um califado islâmico na África. Prévia do PIB, o índice de atividade econômica do Banco Central registra crescimento de 0,49% em novembro na comparação com outubro. Foi o 3º mês seguido de alta do indicador. Com relação a novembro de 2016, houve crescimento de 2,82%. E agora o comentário de economia com Denise Campos de Toledo. O IBC-BR nem sempre bate com o PIB oficial, mas vários indicadores apontam para uma retomada mais consistente que deve ganhar força neste ano.
Os analistas de mercado, segundo o relatório Focus, também do Banco Central, prevêem expansão de 2,7% agora em 2018 e 2,8% em 2019. Só que esse movimento vai depender muito do compromisso do governo com a reorganização das finanças. O Brasil já foi até rebaixado de novo na avaliação de risco por não ter avançado muito no ajuste. Sem recuperar a capacidade de gerar saldos positivos, o governo não consegue barrar o aumento da dívida pública e pode chegar a uma situação em que não tenha como bancar as despesas. Os investimentos despencaram. Houve contingenciamento de gastos nas várias áreas e, mesmo assim, as contas continuam para lá de deficitárias. No ano passado, a recuperação modesta da arrecadação e esses cortes garantiram até uma certa folga no cumprimento da meta. Mas neste ano já há necessidade de novos cortes, principalmente pelo risco de o governo não conseguir levar adiante, até por decisões da Justiça, a tributação dos fundos especiais, que dariam 6 bilhões de reais, o adiamento do reajuste do funcionalismo, que representaria cerca de 4,4 bilhões, além da privatização da Eletrobras, com receita prevista em mais de 12 bilhões. E são todas medidas de curto prazo, para acertar as contas deste ano. O ajuste estrutural passa pela reforma da Previdência, sendo que, além do crescimento, o quadro fiscal pode comprometer também as projeções de inflação abaixo da meta. O mercado conta com o IPCA em 3,95% este ano e 4,2% em 2019. E até a política de juros pode ficar comprometida. No ambiente ainda incerto do ponto de vista político e econômico, o mercado, que espera que a taxa básica caia agora, no começo do ano, para 6,75%, prevê a possibilidade de voltar a subir no ano que vem, indo a 8% ao ano. Seria até baixa para o histórico do país, mas revela o quanto estamos na dependência de um novo presidente que não saia muito da atual agenda. Por mais que haja cansaço em relação à classe política, o novo, com propostas muito diferentes, pode fazer o país retroceder em vez de avançar na reversão da crise econômica. Boa noite. O nome original é Parque Siqueira Campos, mas todo mundo conhece como Parque Trianon, uma das áreas verdes mais antigas da cidade de São Paulo. Mas o problema é que os frequentadores estão descontentes. Eles reclamam da existência de muitos buracos no calçamento do local. Em vez de procurar passarinhos lá em cima nas copas das árvores, é preciso prestar atenção por onde se anda, tamanha a quantidade de buracos no chão. Quem faz a recomendação é o Francisco. Ele conhece muito bem esses caminhos há cerca de 25 anos. Nunca vi tão detonado, né, o parque, o calçamento. É um estado calamitoso, tanto em número de buracos quanto em diâmetro de crateras. No carrinho, a Alice nem tá preocupada, mas os pais... Aqui tem que ser tipo piloto de rally, né? Tem que ir desviando dos buracos, né? Infelizmente, tá com muito buraco mesmo no parque, não é legal, a gente sempre vem aqui passear. O Parque Trianon, inaugurado lá em 1892, é bem localizado, próximo a estações de metrô e bem em frente ao MASP, um dos principais museus do Brasil. São cerca de 49 mil metros quadrados de área verde remanescente da Mata Atlântica. Aqui embaixo, todo o piso é de pedra portuguesa. Então, como cada uma tem cerca de 4 a 5 centímetros de altura, cada vez que surge um buraco, ele fica fundo. Mas justamente hoje que a nossa equipe de reportagem veio até aqui, outra equipe, mas de manutenção, também está aqui para tapar alguns buracos. O trabalho é minucioso e requer paciência, já que as pedras são colocadas uma a uma. 4 funcionários da prefeitura especializados neste tipo de serviço começaram o trabalho e a ideia, segundo eles, é recuperar o calçamento de todo o parque nas próximas semanas. Eu já tropecei de boca no chão. Tem que haver uma pré-produção disso, né? Um ensinamento de como se faz para que amanhã, como as nossas ruas, não estejam emburacadas novamente. Isso aqui é uma questão de manutenção, né? Não é uma questão mais, vamos dizer, complexa do que isso, né? A Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente informou que o término dos trabalhos no calçamento do Parque Trianon está previsto para o final de janeiro.
Em São Paulo, a semana começou abafada, com muita nebulosidade e pancadas de chuva. E segundo os meteorologistas, o tempo não deve mudar muito nos próximos dias. Mariana Armentano traz os detalhes da previsão para a gente. Como a previsão é de tempo abafado em todo o estado de São Paulo, o guarda-chuva é item indispensável a qualquer hora do dia amanhã. Vamos ver as temperaturas? Nessa madrugada teremos mínima de 21 e máxima à tarde de 28 graus amanhã, bem abafado por aqui. Aí na quarta-feira chove mais a partir da tarde, a máxima vai aos 29 graus. E na quinta esquenta mais, a máxima bate nos 31 graus, mas ainda temos chances de temporais de verão entre a tarde e a noitinha. A Prefeitura de São Paulo quer comemorar o aniversário da cidade com 25 horas de festa. O anúncio foi feito hoje pelo prefeito João Dória, do PSDB. Ele disse que a festa não terá custo para os cofres públicos. Batizada como Festa da Cidade, o aniversário de 464 anos de São Paulo espera um público de aproximadamente 2 milhões de pessoas. Além dos shows musicais, haverá outras atrações como peças de teatro, espetáculos circenses e atividades nos centros culturais nas zonas leste, norte e sul. E nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma ótima noite para você. Tchau, Gabriel. Tchau, Juliana. Até amanhã. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente noite, uma ótima semana e fique agora com o Rony Von no Tudo Seu. Até amanhã. De segunda a sexta, 14h, sua tarde fica mais leve e divertida com Regina Volpato no Mulheres. Assista agora Todo Seu.